muito amor e carinho. Estão abertas as inscrições para o curso básico 1 do Espiritismo. Ela inicia-se agora na primeira quarta-feira de fevereiro e, a princípio, vai ser presencial. Quem tiver interesse, é só se dirigir até a secretaria e fazer a inscrição. Estão arrecadando também itens para a cesta básica, tanto alimentos como material de higiene. Peço também, por gentileza, que mantenham seus celulares desligados. E o passo coletivo ainda continua sendo no salão, só o tratamento está sendo na sala, tá? Aí eu irei chamando aos poucos, tá? E por enquanto é só, tá? Vamos fechar os olhos, mentalizar o nome de Jesus, agradecer a Deus e aos mentores da casa por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos e pedir a eles que nos inspire ao esquecimento do mal e à lembrança constante do bem, para que possamos nos evoluir tanto moralmente como espiritualmente. Que assim seja, graças a Deus. A palestra, o tema será o poder da oração. O palestrante será o seu Roberto Carlos. Por favor, seu Roberto, seja bem-vindo. Bom dia a todos. Bom dia. Corajosos aqui com essa chuva saindo de casa, só por um grande motivo. O grande motivo é nós estarmos próximos da nossa doutrina, do Espiritismo, que nos ajuda em todos os momentos. É isso aí. Parabéns para todos, então. E para aqueles que não puderam vir também. Então, a nossa palestra de hoje é o poder da oração. Para a oração de abertura aqui, o nosso coordenador de hoje, o Rogério, ele pediu que nós fechássemos os olhos. Não é uma obrigação fechar os olhos, é apenas um pedido que é para podermos nos desligarmos do mundo à nossa volta e nos ligarmos com a divindade, ligarmos com os nossos espíritos protetores, o nosso anjo da guarda, nossos anjos guardiões. E é importante essa concentração. Nós vamos ver no decorrer dessa palestra o quanto é necessário a gente se desligar do nosso mundo material e nos ligarmos com o mundo espiritual, principalmente durante a oração, que é nesse momento que estamos em contato com a espiritualidade, em contato com a divindade. E sempre que em todas as atividades, nós espíritas, e a maioria das religiões, elas, ao iniciar qualquer trabalho, ao iniciar qualquer culto, ou qualquer manifestação, uma reunião, qualquer atividade, é importante que a gente faça essa oração inicial, para que essa oração nos conduza para o melhor caminho, nos conduza para o caminho do bem, para a prática do bem, para as atividades boas que são necessárias para o nosso desenvolvimento moral. E também, não só no início dessas atividades, como também ao encerrarmos essas atividades. Então, quem frequenta aqui, todos já sabem, quem frequenta, que qualquer atividade nossa inicia-se com uma oração e termina-se com uma oração. Por quê? Para nos darmos fortalecimento interior. A oração, ou a prece também, são sinônimos, tem um poder que não é passível de medição, uma vez que ela é a chave que abre as portas do infinito. O que seria passível, uma coisa passível de medição? É aquilo que nós podemos
medir. Exemplo, eu ando num carro, num automóvel, a 100 km por hora. Esse poder que esse carro tem é de me levar a 100 km por hora. Eu ando num avião a 10 mil metros de altitude. Esse avião tem o poder de me transportar a 10 km de altura. E a oração? Como que nós poderíamos medir a força, o poder dessa oração? O que acontece? O que nós precisamos que aconteça, ou pedimos que aconteça, quando a nossa vida não vai bem, quando o nosso lar não vai bem, quando o nosso trabalho não vai bem? Nós pedimos em oração para que a divindade, a espiritualidade, Jesus, nos ajude. Já experimentaram medir a força dessa atitude e o resultado dessa oração? Quantas vezes fomos atendidos? Qual é o valor que tem a cura de um lar em que está desandado, que está em polvorosa, né? Em guerra constante, pai com mãe, mãe com filho, filho com filho? Qual é o valor, qual é o poder que essa oração nos traz quando nós pedimos e isso acontece? Volta a harmonia, volta a nossa paz. Qual é o valor quando pedimos pela nossa saúde, quando estamos mal, de uma forma ou de outra, fisicamente ou psicologicamente, e realmente conseguimos a cura através dessas orações? Qual é o valor que isso tem? É infinito. Daí a chave que abre as portas do infinito. É esse o poder que a oração tem. Grande, né? A prece, ela pode ser feita de vários modos, articulado ou em silêncio. Articulado é o que eu estou falando, é a fala, é como eu falo. E em silêncio, através do pensamento. Então eu posso ir para um canto lá da minha casa e pedir em voz alta, ou ir no silêncio do meu quarto e também pedir em silêncio. Tanto faz, o resultado é sempre o mesmo. Em qualquer lugar, no quarto de dormir, geralmente nós fazemos essa oração antes de dormir, ao nos levantar. É importante que se peça, que se agradeça o dia que passou. É importante que se peça para amanhecer o dia que virá, que nos ajude para que esse dia seja bom. No transporte coletivo, muitas vezes nós andamos de trem, ônibus, metrô, e percebemos à nossa volta pessoas que estão precisando de oração, estão precisando de ajuda, pessoas tristes, pessoas com deficiências. Que tal você se concentrar naquele instante que você está ali tendo que suportar, entre aspas, aquele transporte público, às vezes lotado? Que tal você se concentrar e fazer uma oração para aquela pessoa que está do seu lado? Você não sabe o bem que você está fazendo para você. É infinito esse bem. No trabalho, muitas vezes no trabalho, temos um chefe que não é muito agradável, temos um colega de trabalho que também não é, está cheio de problemas. Geralmente são problemas que as pessoas têm e que precisam da nossa ajuda. Faça uma oração por eles.
funcionários, quem é patrão, você percebe que aquilo tudo muda. É até um ditado que diz assim: nossa, meu patrão é muito chato. Aí as pessoas dizem: reze para não vir o pior, né? Mas reze para ele melhorar. Ore para ele melhorar. Você vai perceber como as tuas relações, de você funcionário com esse patrão, vão mudar. Ore por aquele inimigo, aquela pessoa que você não consegue olhar na cara. Você vai ver como essa relação vai modificar. É realmente muito forte esse poder. Na rua, enfim, em qualquer lugar. Eu não sei, mas eu acho que aconteceu talvez com a maioria das pessoas que vai ao médico pela primeira vez por causa de um problema. Eu nem conheço o médico que eu vou estar, principalmente na questão dos médicos da saúde pública. Você nunca sabe que médico vai estar lá. Experimente antes de ir a esse médico, faça uma oração para que os espíritos, a espiritualidade, que Deus ilumine aquele médico, para que ele ache o seu problema, para que ele te atenda bem. Experimenta fazer isso. Eu sei, eu já fiz várias vezes, e em todas as vezes eu fui muito bem atendido. Coincidência? Pode ser. Mas eu acho que o poder da oração é que me levou a ter essa resposta. A forma nada vale. Então, se você vai fazer uma oração de joelhos, vai fazer uma oração de pé, vai fazer uma oração deitado, não interessa. O importante é o pensamento, a forma que você faz o pensamento no momento da oração. Essa é que tem o poder, essa é que vale. Então muitas pessoas dizem: não pode orar deitado. Se não pode, eu estou errado já há quase 70 anos, porque eu sempre orei deitado. Preguiça? Não sei, eu me sinto bem assim, de manhã, de noite, eu me sinto bem fazendo uma oração deitado. Até me cubro às vezes para ficar bem concentradinho ali e conversar diretamente com Deus. Isso é bom, porque o importante é o pensamento, o nosso pensamento que está ligado, conectado, né, usando o termo atual, com a divindade. Ore, pois, conforme as suas convicções e da maneira que mais o toque. Não é preciso ficar demonstrando que eu estou orando, né? Cheio de atitudes, cheio de ritos. O importante do Espiritismo, por exemplo, é que não tem ritos. Alguém fala assim: mas mandar fechar os olhos antes da oração. Não é um rito, é uma maneira da gente se concentrar melhor, conforme eu já expliquei no início. O bom pensamento vale mais do que grande número de palavras, com as quais nada tenha o coração. Não adianta você procurar as palavras lá no dicionário, para se comunicar com a divindade, se comunicar com os espíritos. Use as palavras normais que você conhece, porque Jesus sabe o que vai dentro do seu coração. Ele sabe muito bem o que você precisa e sabe muito bem o que você quer dizer. Seja simples. Cada um de nós pode orar utilizando o vocabulário do seu dia a dia, sem qualquer ritual, sem qualquer formulário. Em verdadeira conversa informal com Deus, Jesus e os nossos anjos
guardiões. Tem uma pequena história que talvez muitos aqui conheçam, e foi pedido a uma menina, né, dentro da família, que fizesse uma oração. A menina falou: eu não sei orar. Ah, faça do seu jeito. Aí ela juntou as mãos e falou assim: Jesus, eu te amo. Lindo, né? Que oração mais linda. Jesus, eu te amo. Bate lá no fundo do coração. Precisou ela falar palavras difíceis? Não. Jesus, eu te amo. Ela transmitiu o que ela tinha dentro de si. Eu faço parte aqui da coordenação de terça-feira. E na terça-feira passada aconteceu um fato aqui que tocou também o coração. Eu estava ali fora no portão, né? Já tinha iniciado a palestra. Aí passa sempre, mais ou menos 8 horas, 8 e pouco da noite, passa um senhor com cinco criancinhas. É uma escadinha. A mais velha, eu acho que tem em torno de 6, 7 anos. Ela parou em frente ao portão e olhou para dentro e falou assim: oi, Deus! Oi, Deus! Olha que coisa mais linda! Quer dizer, ela percebe que aqui é uma casa de oração, é uma casa que representa Deus. E ela achou por bem passar ali e cumprimentar Deus. Oi, Deus! Há algo mais benéfico para ela do que isso? É uma pequena oração, é o entendimento de que nós nos subordinamos a Deus, fazemos reverências a Deus. Percebemos a importância de Deus na nossa vida. E nesse momento eu tenho 2 slides aqui que eu quero fazer uma explicação científica sobre a oração. Esse primeiro aqui é o campo mental, um texto retirado do livro Mecanismos da Mediunidade, de Chico Xavier e Valdo Vieira, pelo espírito André Luiz, onde ele explica o que é o campo mental e, enfim, traduzindo a aura nossa. Então, articulando ao redor de si mesma as radiações das sinergias funcionais, das agregações celulares do campo físico ou do psicossomático. A alma encarnada ou desencarnada está envolvida na própria aura ou túnica de forças eletromagnéticas em cuja tessitura circulam as irradiações que lhes são peculiares. Nossa, o que quer dizer isso tudo aí? Então, essas radiações de sinergia, na verdade, são as energias internas dos nossos órgãos, as células, tudo é energia, tudo são átomos com energia. E a junção disso tudo, agregado, né, tanto no campo físico, que somos nós, quanto no campo psicossomático, que é aquilo que vem da nossa mente, são nossos pensamentos, formam essa energia tanto na alma encarnada, que somos nós, como no espírito, que é o desencarnado. E envolve essa aura, envolve através de forças eletromagnéticas. Existem 2 formas de magnetismo. Existe o magnetismo natural, que é produzido pela magnetita, que é um mineral, que você encontra na natureza. Seriam aqueles ímãs, né? E existe o magnetismo elétrico, chama o eletromagnetismo, que é formado através de uma corrente elétrica que produz esse campo eletromagnético. Como as nossas forças são forças em movimento, as
as nossas forças das nossas células, as forças do nosso pensamento. São todos movimentos, então eles não formam um campo magnético, eles formam um campo eletromagnético. E isso tudo forma uma aura. E a aura, nossa, esse campo mental, ele é conforme aquilo que estamos sentindo. Ele nos denuncia. Ele diz o quanto de potência você tem no seu pensamento, na sua oração, e aí ele é maior, ou não tem potência nenhuma, e aí ele é menor. Então, quando proferimos uma oração com aquela veemência, com aquela força, com aquela atitude, com aquele amor, com aquela concentração, a nossa aura se expande, fica brilhosa e bonita e atinge o nosso objetivo, que é a espiritualidade, que é Deus, Jesus. Mas aquela oração que não sai nem da boca, não tem nem força de sair da nossa boca, aquela oração que quando proferimos estamos pensando no boleto para pagar, no almoço para fazer de domingo, né, Franco? No frango que tem que temperar, chegar em casa. Então essa não adianta nada, essa não vai sair nem de nós, e a nossa aura fica murchinha e não atinge o nosso objetivo. A energia da prece, então o pensamento é a força inseparável que irradia do homem. Então olha o pensamento outra vez. É ele que faz aumentar isso, é ele que faz melhorar. Tem certos momentos que você chega perto de uma pessoa e você percebe que aquela pessoa está mal. É ou não é? Várias vezes, né? Você olha para a pessoa assim, nossa, essa pessoa está mal. Como você viu isso? É vidente, é médium, é o quê? Não. É a aura daquela pessoa que está dizendo que ela está mal. É assim como você vê uma pessoa que está doente, está cabisbaixa. Você percebe que ela está mal. E assim a nossa aura, ela transmite o nosso interior. Então, fazendo vibrar em seu ambiente psíquico de acordo com a grandeza do poder de edição que a sua vontade estabelece. A sua vontade, a minha vontade, é que vai dar a força para que aquela aura melhore e eu atinja o objetivo que eu quero. É esse o poder que nós temos conosco. É um verdadeiro motor que está dentro de nós. Um gerador que produz essa energia através da nossa concentração, da força da oração, de estarmos presentes, de estarmos nos doando naquela oração. Fechando parênteses agora, com essa explicação da aula, vamos continuar então. Quem preferir poderá, por exemplo, se utilizar da prece no nosso Evangelho, segundo o Espiritismo, chama de oração dominical. É o Pai Nosso. Ela se encontra no capítulo 28, item 3, e é explicado frase por frase. O Pai Nosso é o mais perfeito modelo de síntese, verdadeira obra-prima, por ser sublime em sua simplicidade, porque foi Jesus que nos ensinou. É a oração mais completa, olha, modelo de resumo de uma verdadeira obra-prima de todas as doutrinas. É sublime, quer dizer, é um nível superior, é o máximo, é o melhor, é o suprassumo.
e ela resume todos os deveres do homem para com Deus, para consigo mesmo e para com o próximo. Então, quando dizemos, né, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. O que nós queremos? Nós entendemos que Ele é o nosso superior, Ele é o nosso Criador, que Ele é onipotente, onipresente. Venha a nós o vosso reino, venha a nós, ajude-nos para que estejamos bem contigo. Seja feita a vossa vontade. Essa é uma das frases mais fortes que tem nesta oração. Seja feita a vossa vontade. Na verdade, quando fazemos uma oração, normalmente queremos que a nossa vontade seja feita e não a vontade de Deus. Então, nesse momento, quando oramos o Pai Nosso, pedimos que seja feita a vontade dEle, porque somos subordinados a Ele, e Ele sabe tudo, assim na terra como no céu, tanto aqui quanto em outro plano espiritual. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, porque somos espíritos em evolução e, portanto, estamos cheios de ofensas. Praticamos ofensas, somos imperfeitos, precisamos do seu perdão, assim como precisamos perdoar os que erram também, na mesma medida. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Sempre, em todo instante, precisamos dessa compreensão. Precisamos que nos mantenha na linha, nos ajude a manter na linha. Então é uma oração que resume todos os deveres do homem para com Deus, para consigo mesmo e para com o próximo. É uma profissão de fé, ou seja, uma declaração pública que possuímos uma crença religiosa, que estamos contigo, meu Deus. É um ato de adoração e de submissão a Deus. Ao mesmo tempo que eu adoro Deus, que eu venero Deus, eu também me submeto a Ele, porque é Ele o Todo-Poderoso e é Ele que eu devo tudo que tenho. E é importante que se pense, no momento de proferir essa oração, que se pense em cada uma do que quer dizer essas frases, e não simplesmente igual um papagaio. Outro dia eu estava assistindo na televisão um time de futebol de rapazes, e que no início eles estavam fazendo o Pai Nosso. Então eles oravam o Pai Nosso com uma determinada energia tão forte, mas me pareceu que foi uma coisa bem decorada ali. Parecia com bastante energia, mas parece que não era bem aquilo, não. Era mais uma coisa, né, que saía da boca para fora. Então o mais importante é que a prece brote da alma, com o pensamento voltado exclusivamente para o ato de orar. Seja feito com concentração, com confiança, com sensibilidade, com amor na mente e no coração e com muita fé. É isso que é importante que saia de nós, saia do nosso interior. Bem, aqui agora nós vamos colocar uma peninha aqui. O nosso evangelho, que eu estou seguindo aqui, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala o seguinte: se Deus nos conhece, sabe de todas
que mesmo assim eu preciso pedir a Ele? Por que eu devo pedir a Ele em oração? Se Ele já me conhece, sabe de todas as nossas necessidades. Ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, a eficiência da prece, nós temos a seguinte explicação no Marcos, o Evangelista, capítulo 11, 24. Seja o que for que pedirem na prece, creiam que o que conseguirão, o conseguirão e lhes será concedido o que pedirem. Seja o que for que pedirem na prece, creiam que o conseguirão e lhes será concedido o que pedirem. Há quem conteste a eficiência da prece. Pois se Deus conhece a nossa necessidade, não é preciso que o revelemos. Que tudo no universo é regido por leis eternas, nossas preces não podem mudar essas leis. Então, se Deus sabe as minhas necessidades, e ainda que existem leis eternas, por que eu preciso pedir? Por que eu preciso pedir e fazer a prece? Alguém já teve essa interrogação algum dia na vida? Pode responder, eu já. Por que eu preciso pedir essa prece? Olha a explicação que o nosso Evangelho nos dá. Por isso que o Espiritismo, o nosso Evangelho, é perfeito. Se fosse assim, o homem seria apenas um instrumento passivo, sem livre-arbítrio e sem iniciativa. Então nós não precisaríamos de nada. Se Deus joga tudo o que eu preciso para mim, e as leis eternas estão aí para serem cumpridas, eu sou um elemento passivo. Cadê o meu livre-arbítrio? Cadê a minha iniciativa? Não vale para nada? Para que Deus me deu iniciativa e me deu livre-arbítrio? Que Deus me deu inteligência. E nós fomos criados simples e ignorantes. É só consultar lá. Eu não lembro agora a pergunta, no livro dos Espíritos, sobre a criação dos Espíritos, nós fomos criados simples e ignorantes. E nós estamos em progresso. O nosso progresso é contínuo. Ele não queria que nós ficássemos lá como simples e ignorantes. Ele quer que nós sejamos espíritos evoluídos. E para isso Ele nos deu o livre-arbítrio e a iniciativa. E, portanto, receber. Então, nos deu a inteligência e a razão, para que delas fizesse uso. Deu-lhe a vontade para querer sempre coisas melhores e a atividade para agir. Isto é, progredir. E sendo assim, Deus pode atender alguns pedidos, conforme a sua vontade, sem com isso alterar as leis que regem o conjunto. Então, Ele atende nossos pedidos. Eu mesmo citei vários exemplos aqui que aconteceram na minha vida. Atende os meus pedidos. Alguns. Por quê? Porque nós não conhecemos o que está para vir. Então não faz sentido concluir desse ensinamento, aquele ensinamento do Evangelho, que tudo aquilo que pedirem pela prece será concedido, que basta pedir para obter. É injusto acusar a providência de não atender a todo pedido que lhe é feito, porque ela sabe melhor
melhor do que nós aquilo que é para o nosso bem. Às vezes pedimos pela saúde do nosso filho, do nosso irmão, do nosso marido, esposo, pai, mãe, que está à beira, está em coma, está à beira da desencarnação. Podemos pedir? Podemos. Seremos atendidos? Só Deus sabe. Porque geralmente o homem percebe apenas o presente. Mas se o sofrimento é útil para a sua felicidade futura, Deus o deixará sofrer. Por quê? Para nós crescermos, para nós evoluirmos, para nós sairmos daquele zero que fomos criados, simples e ignorantes, e estarmos num patamar cada vez melhor, através das nossas reencarnações. E cada sofrimento que temos, cada momento que passamos na nossa vida, evoluímos. Estamos sempre a caminho dessa evolução. Graças a Deus. Muito obrigado. Era essa a mensagem que gostaríamos de passar. Vamos para a oração final. Senhor Jesus, te agradecemos por mais esta oportunidade de estudo que nos concedestes hoje. Pedimos que abençoes a cada um de nós aqui presentes e a todos aqueles companheiros que necessitam de teu carinho e da tua luz. Que possamos refletir sobre o tema estudado, de fundamental importância para nossas vidas, e que os teus emissários de luz possam nos auxiliar em nossa caminhada evolutiva, nos agraciando neste momento com a energia restauradora e curadora para os nossos corpos e espíritos. Sentimos o verdadeiro amor nos envolvendo e refletindo também para os lares de todos aqui necessitados. Fique conosco, Jesus. Abençoa-nos e que assim seja, graças a Deus. Bom domingo a todos e uma boa semana. Muito obrigado. Obrigado e bom domingo a todos.